Olá, caros estudantes! Bem-vindos a mais uma disciplina de seu curso. Sou a professora Ana Paula Fischer-Hort e é com imenso prazer que lhes apresento a disciplina Transtornos Globais do Desenvolvimento, pela qual sou responsável, juntamente com a professora Juliana. Antes disso, farei uma breve apresentação de minha formação acadêmica, área de atuação e das principais publicações. Sou graduada em Normal Superior pela Uniaselv, especialista em Psicopedagogia pela pós-graduação Uniaselv e mestre em Educação pela Universidade Regional de Blumenau. Trabalho na área da educação há 13 anos, atuando principalmente com educação inclusiva. Leciono em cursos de pós-graduação nas disciplinas Dificuldades de Aprendizagem e Educação Inclusiva. Atualmente trabalho com assessoria psicopedagógica para inclusão escolar pelo HR Educacional de Blumenau, Santa Catarina. Publiquei diversos artigos, entre eles Prática Pedagógica Inclusiva, Possibilidades e Desafios e Escola Regular e Escola Especial, Reinterpretando Papéis. Olá, sou a professora Juliana Alves Santiago e também participei da elaboração do caderno de estudos desta disciplina. Sou psicóloga, graduada pela FURB, tenho formação em Psicologia Fenomenológica Existencialista pelo NUCA de Florianópolis e tenho formação em Transtornos Globais do Desenvolvimento e Intervenção Psicoeducacional Relacional baseada no estilo responsivo de interação. Tal formação foi realizada na instituição Inspirados pelo Autismo. Trabalho com autismo há 8 anos. Dou consultoria em instituições, escolas, profissionais e familiares de pessoas com autismo, assim como atendo em consultório particular. Palestrei sobre o programa Sunrise no primeiro Encontro Nacional de Autismo e fui coautora do artigo Encorajando a Criança a Desenvolver Habilidades Sociais no programa Sunrise, da revista Autismo. Nesta videoaula e no caderno de estudos, procuraremos abordar conteúdos que esclareçam sobre o tema e que contribuam para a prática profissional de vocês. Esta disciplina é muito importante, principalmente para quem trabalha nas áreas da educação, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia. Isto porque é crescente o número de crianças que recebem um diagnóstico de transtorno global do desenvolvimento, aspecto que causa impacto e inúmeras dúvidas por parte de pais e profissionais. Podemos citar como exemplo dessas dúvidas: o que é autismo? Como diagnosticar uma pessoa com autismo? Como avaliar seu desenvolvimento? Quais as formas mais eficazes de intervenção psicoeducacional para a pessoa com autismo? Quais estratégias a escola deve criar para incluir o aluno com autismo? Como você pode notar, cada questionamento nos remete a uma série de outras indagações. Por isso, elaboramos seu caderno de estudos com o objetivo de dar um rumo às inquietações que acompanham as pessoas que estão ligadas direta ou indiretamente com o transtorno global do desenvolvimento, dividindo em 5 capítulos. O primeiro aborda a história da identificação dos transtornos globais do desenvolvimento e as principais explicações acerca da etiologia desses transtornos. O segundo fornece um amplo panorama a respeito dos indícios que levam aos diagnósticos relacionados aos transtornos globais de desenvolvimento. O terceiro busca uma compreensão dos aspectos fundamentais acerca do desenvolvimento social, cognitivo e sensório-motor da pessoa que apresenta o transtorno global de desenvolvimento. O quarto apresenta as diferentes possibilidades de intervenção para o desenvolvimento global das pessoas com TGD e procuramos distinguir e selecionar estratégias que melhor viabilizarão o desenvolvimento global dessas pessoas. O quinto e último propõe que a escola repense a prática pedagógica e sua estrutura para promover a inclusão do aluno com transtorno global do desenvolvimento, bem como sugere estratégias específicas para a inclusão da pessoa com TGD.
Os capítulos também vêm acompanhados de sugestões de sites, filmes, artigos, de atividades de estudo e de textos complementares que auxiliarão vocês a terem um amplo conhecimento sobre a disciplina. Agora, convidamos vocês a conhecer mais detalhadamente cada capítulo. Capítulo 1. A história do autismo e suas diferentes compreensões. Ao final deste capítulo, você deverá conhecer a história da identificação dos transtornos globais do desenvolvimento e as principais explicações acerca da etiologia desses transtornos. Analisar as diferentes perspectivas sobre os transtornos globais de desenvolvimento. Para tanto, é necessário que você primeiramente compreenda que Dr. Léo Kanner foi responsável por impulsionar os estudos sobre o autismo. A história oficial do autismo infantil inicia com a publicação do artigo Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo. Já a síndrome de Asperger foi referenciada pela primeira vez em 1944 pelo pediatra austríaco Hans Asperger, mas passou a ser amplamente conhecida na comunidade científica apenas em 1981, quando Lona Wing publicou uma série de casos com semelhanças aos de Asperger. A síndrome de Asperger se difere do autismo pelo fato de não haver um atraso significativo no desenvolvimento da fala ou na linguagem receptiva, no desenvolvimento cognitivo, na habilidades de autocuidado e na curiosidade sobre o ambiente. A partir dos estudos de Michael Hutter, o autismo deixou de ser considerado psicose infantil e passou a ser considerado uma síndrome comportamental derivado de um quadro orgânico caracterizado por um déficit cognitivo específico que afeta a linguagem e processos centrais de codificação com implicações para o comportamento social. Ainda não há consenso em relação à etiologia do autismo. Várias são as teorias explicativas para o autismo. Neste caderno, elencamos as teorias psicanalíticas, cognitivas e neuropsicológicas e afetivas, por serem consideradas as principais pelo estado da arte. As teorias psicanalíticas sugerem que o autismo seria um subgrupo das psicoses infantis e uma regressão ou fixação a uma fase inicial do desenvolvimento. No que se refere às teorias cognitivas e neuropsicológicas, o autismo não seria uma condição que envolve o retraimento social e emocional. Esta teoria concebe que o transtorno global do desenvolvimento envolve déficits cognitivos severos com origem em alguma forma de disfunção cerebral. Para as teorias afetivas, o autismo teria origem em uma inabilidade inata básica para interagir emocionalmente com os outros, tendo como consequência um atraso em seu desenvolvimento global. Em 2010, o neurocientista Alison Mottri e sua equipe de pesquisadores constataram que o neurônio autista teria tanto o tamanho do núcleo quanto o tamanho e a quantidade do número de dendritos, que são as ramificações que atuam nas sinapses, menores em comparação aos neurônios do grupo controle, confirmando que o autismo é um transtorno neurológico. Não há lesão cerebral, mas a atividade cerebral é menor quando comparada ao desenvolvimento neurotípico, ou seja, em determinadas áreas cerebrais, os impulsos elétricos entre os neurônios ocorrem com menor intensidade. Desta forma, as teorias que colocam os pais como responsáveis pelo atraso no desenvolvimento de seus filhos, diagnosticados com transtorno do espectro do autismo, não se sustentam em recentes estudos científicos. Capítulo 2. Transtornos globais do desenvolvimento. Conceitos e classificações. Ao final deste capítulo, você deverá identificar os possíveis indícios que levam ao diagnóstico relacionado aos transtornos globais do desenvolvimento, diferenciar as características relacionadas aos transtornos globais do desenvolvimento a partir dos critérios de diagnóstico. Nesse sentido, elencamos aspectos relevantes do capítulo 2. O TGD é caracterizado por um desenvolvimento anormal da interação social, da linguagem e pelo atraso no desenvolvimento da imaginação e flexibilidade. Os sintomas do TGD
ocorrem na infância precoce, ou seja, antes dos 3 anos de idade. O TGD se subdivide em autismo infantil, transtorno de Asperger, transtorno de Rett, transtorno desintegrativo da infância e transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação. Pessoas com autismo podem se desenvolver muito quando a intervenção é feita de forma adequada. O transtorno de Asperger se difere do autismo infantil no que se refere ao desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento cognitivo e interação social. O transtorno de Rett é considerado uma encefalopatia grave e regressivo. O transtorno desintegrativo da infância é extremamente raro. O transtorno global do desenvolvimento, sem especificação, é utilizado para categorizar o diagnóstico de pessoas que não se enquadram nos critérios de diagnósticos dos outros TGDs. A ideia de que pessoas com autismo são aquelas que nunca olham nos olhos, falam ou interagem, não demonstram suas emoções e não são afetivas é mito. Sabe-se que o espectro do autismo, que é um contínuo, uma escala de sintomas que vai da sintomatologia grave até a sintomatologia mais leve, sendo que algumas pessoas podem ter o que chamamos de autismo de baixo desempenho e autismo de alto desempenho. As pessoas com baixo desempenho são as mais dependentes para atividades de autocuidado, como tomar banho, ir ao banheiro, se vestir, podem ter significativos atrasos no desenvolvimento da comunicação verbal e não verbal, na interação e no desenvolvimento cognitivo. Já as pessoas com alto desempenho podem interagir, mas de maneira passiva ou inflexível, acarretando em dificuldades em iniciar e manter relações apropriadas para a sua idade. Falam, mas não apresentam atraso na conversação, apresentam pouco ou nenhum atraso cognitivo e são independentes em atividades de vida diária. O diagnóstico precoce e a intervenção adequada são fundamentais para o desenvolvimento da criança, que pode evoluir muito. Há alguns mitos a respeito do autismo, de que se a criança não falar até os 5 anos, não falará mais, que não há atendimento adequado para o autismo e que pessoas com autismo evoluem pouco. Sabemos que através da intervenção de uma equipe de profissionais especializados é possível que a pessoa com autismo, independente da idade, pode progressivamente desenvolver habilidades sociais, cognitivas, de autocuidado e habilidades motoras. Isso porque está comprovada a presença da plasticidade cerebral durante toda a vida do indivíduo. Desta forma, o cérebro é capaz de se modificar em termos de estrutura e funcionalidade em resposta às mudanças do ambiente e aos estímulos sensoriais. É claro que quanto mais jovem for a pessoa, maior a plasticidade cerebral. Por isso é tão importante a intervenção precoce. Gostaríamos de lembrar que após o diagnóstico realizado pelo profissional adequado, o laudo terá importância no encaminhamento da intervenção, mas o sujeito está além do laudo, ou seja, devemos olhar sempre e em primeiro lugar para o sujeito e depois para suas características. O autismo não é a criança, mas sim algumas de suas características. Como sujeito, ela tem vontades, desejos, interesses, dúvidas e frustrações. Capítulo 3. Aspectos relacionados aos transtornos globais do desenvolvimento. Ao final deste capítulo, você deverá compreender aspectos fundamentais acerca do desenvolvimento social, cognitivo e sensório-motor da pessoa que apresenta o transtorno global de desenvolvimento. Avaliar aspectos fundamentais do desenvolvimento social, cognitivo e sensório-motor da pessoa diagnosticada com transtorno global de desenvolvimento. São alguns aspectos ligados ao desenvolvimento social, cognitivo e sensório-motor da pessoa que apresenta o transtorno global do desenvolvimento: a atenção compartilhada, a imitação, a teoria da mente, a função executiva, impulso da coerência central e o processamento sensorial.
A habilidade de atenção compartilhada é fundamental para o desenvolvimento da capacidade simbólica e da linguagem. Percebe-se que, em crianças com autismo, desde cedo apresentam dificuldades em se orientar socialmente, ou seja, em direcionar a sua atenção para estímulos sociais. Em geral, acaba direcionando sua atenção para objetos de estímulos factuais. A falta de orientação social leva ao atraso no desenvolvimento da atenção compartilhada, que é a habilidade necessária para se estabelecer a interação social e as conexões sociais. Sem a habilidade da atenção compartilhada, a criança não consegue, com sucesso, interagir de maneira típica e se sociabilizar com os colegas. A interação social é caracterizada pela ação social recíproca compartilhada entre duas ou mais pessoas, de tal modo que a ação de uma pessoa influencia na ação e no comportamento das demais pessoas participantes da interação. Uma interação social implica em um ou mais ciclos de ações e reações. Diferente da interação social, a ação social implica na iniciativa social de uma pessoa sem receber em reciprocidade a resposta de outra pessoa ao estímulo oferecido. As trocas que a criança estabelece com o outro em atividades conjuntas propiciará o desenvolvimento da habilidade de interpretação compartilhada do mundo que a cerca. Pessoas com transtorno global do desenvolvimento podem apresentar prejuízos significativos na habilidade de imitação dos movimentos faciais, de gestos e na imitação de ações sobre os objetos. A habilidade de teoria da mente nos possibilita realizar a compreensão da expressão facial, dos comportamentos, das atitudes das pessoas, da prosódia e dos aspectos pragmáticos do discurso e prever as atitudes alheias. Uma pessoa com déficit em teoria da mente pode não perceber e compreender que as pessoas ao seu lado estão desinteressadas no que diz. Ou podem não perceber que a pessoa com deficiência visual precisa de ajuda para descer as escadas e que precisa avisá-lo sobre os degraus, senão ela vai cair. Também pode não perceber que a garota precisa de ajuda para carregar as sacolas, pois ela não conseguirá sozinha. A função executiva se refere ao conjunto de condutas que envolvem planejamento e execução de estratégias adequadas para se atingir um determinado objetivo. Tal função estaria relacionada com a capacidade de antecipar, planificar, controlar impulsos, inibir respostas inadequadas, flexibilizar pensamento e agir passo a passo para executar a ação desejada, avaliar os resultados e, se for preciso, modificar algumas ações. A dificuldade em fazer a coesão central, que é a dificuldade em considerar os detalhes dos objetos e situações e conseguir ter a noção do todo, ou seja, a essência do fenômeno. Por exemplo, a criança em uma festa de aniversário pode ver os balões, o pula-pula, os bolos e brigadeiros, as crianças e não se dar conta que é uma festa de aniversário. Ela pode aprender os estímulos de forma isolada. Dificuldades em fazer a coesão central podem gerar dificuldades com linguagem, percepção das expressões faciais e focos em partes de objetos. Possuímos 7 sentidos que nos auxiliam a internalizar o mundo: visual, olfativo, gustativo, táctil, auditivo, vestibular e proprioceptivo. Tendo em vista que os 5 primeiros sentidos são mais conhecidos, darei ênfase aos 2 últimos, o sentido proprioceptivo e o vestibular. O proprioceptivo, que está relacionado aos músculos, tendões e articulações, nos fornece informações sobre onde está o nosso corpo, onde está a nossa mão, pernas, cabeça, tronco. Isso é importante, por exemplo, para descer uma escada. Se não tivermos um bom desenvolvimento do estímulo proprioceptivo, precisaremos olhar para os degraus para não cairmos. Já o sentido vestibular, relacionado ao ouvido interno, fornece informações sobre o nosso tônus e movimento do nosso corpo, dando então a sensação de espaço e equilíbrio e modulando o nosso nível de alerta nas atividades.
Devido ao prejuízo no processamento sensorial, que seria a função neurofisiológica responsável por registrar, organizar e interpretar informações sensoriais captadas pelos sistemas sensoriais. Pessoas com autismo de alto funcionamento ou síndrome de Asperger muitas vezes relatam sentirem uma sobrecarga sensorial por não selecionarem corretamente os estímulos sensoriais realmente importantes para realizar o objetivo que deseja, assim como não integra os estímulos sensoriais de maneira adequada. Comportamentos de isolamento, esquiva, ansiedade, fobias e comportamentos obsessivos e de repetição podem ser uma forma da pessoa com transtorno global de desenvolvimento obter controle, organização sensorial, conforto, calma e tranquilidade. Muitas das características do transtorno global de desenvolvimento, tais como a inflexibilidade, comportamentos obsessivos e compulsivos, foco no detalhe em detrimento de um todo e dificuldades no relacionamento interpessoal, podem ser explicadas por comprometimento no funcionamento do lobo frontal, lembrando que os neurônios das pessoas com autismo tendem a ser menores. Capítulo 4. Abordagem de intervenção para pessoas com transtorno global do desenvolvimento. Ao final deste capítulo, você deverá conhecer as diferentes possibilidades de intervenção para o desenvolvimento global das pessoas que estão no espectro do autismo. Distinguir as diferentes possibilidades de intervenção para as pessoas que estão no espectro do autismo e selecionar as estratégias que melhor viabilizarão o desenvolvimento global destas pessoas, visando objetivos pré-estabelecidos. As abordagens de intervenção mais utilizadas atualmente por profissionais que atuam com pessoas com TGD são ABA, TEACH, PECS, abordagens relacionais e a TIS. O método ABA, ou Análise Aplicada do Comportamento, baseia-se no behaviorismo radical proposto por Skinner em 1930 e pelo Dr. Ivar Lovaas em 1987. O método ABA abrange várias áreas do conhecimento, como o autocuidado, o desenvolvimento motor, social, da linguagem, do brincar e habilidades acadêmicas. Os passos para a implantação dos programas em ABA são reforçamento contínuo, pareamento de estímulos, modelagem, tentativa discreta, hierarquia de dicas de resposta, esquema de reforçamento intermitente. O método TEACH foi criado por Eric Schopler em 1966, na divisão de psiquiatria da Escola de Medicina da Universidade da Carolina do Norte, Estados Unidos. A programação da rotina é algo fundamental no método TEACH. O planejamento do método TEACH leva em conta a avaliação da criança nos aspectos de imitação, percepção, coordenação motora, desenvolvimento cognitivo e de linguagem e de seus interesses. O PECS, ou Sistema de Comunicação por Troca de Figuras, foi desenvolvido nos Estados Unidos em 1985 pelo psicólogo Andrew Bond e pela fonoaudióloga Lori Frost. O objetivo do PECS é de desenvolver habilidades comunicativas em pessoas com TGD que não se comunicam ou se comunicam com pouca eficiência. As abordagens relacionais são aquelas em que buscam o desenvolvimento e o aprendizado da pessoa com TGD a partir da construção da relação e do vínculo afetivo entre o mediador e a criança, através de atividades lúdicas que levem em conta as motivações da criança e mediações nas situações naturais do dia a dia, promovendo comunicação e autonomia. O planejamento da intervenção nas abordagens relacionais é feito de maneira personalizada, após uma minuciosa avaliação do desenvolvimento social, cognitivo e sensorial e habilidades de autocuidado da pessoa com TGD. O grande diferencial das abordagens relacionais para as abordagens comportamentais é que as abordagens relacionais visam a interação social e o relacionamento, de tal forma que os comportamentos aprendidos têm função
no contexto social e interativo. A terapia de integração sensorial, TIS, consiste na realização de atividades lúdicas, jogos e brincadeiras que oferecem a estimulação sensorial organizada a fim de se promover o apropriado processamento sensorial. Passamos agora para o capítulo 5, onde abordamos sobre a inclusão escolar da pessoa com TGD e sugerimos estratégias para o trabalho pedagógico na escola. Capítulo 5. Estratégias para a inclusão escolar de pessoas com transtorno global do desenvolvimento. Ao final deste capítulo, você deverá compreender a trajetória e a evolução da inclusão escolar e as propostas que fundamentam sua prática pedagógica. Repensar a prática pedagógica e a estrutura escolar para promover a inclusão do aluno com transtorno global do desenvolvimento. Certamente, a ideia de inclusão escolar não apareceu de repente, mas derivou-se de uma longa trajetória que foi produzida historicamente. Isso quer dizer que a inclusão é fruto de vários fenômenos históricos que não aconteceram de forma linear, mas que contribuíram para o seu surgimento. Podemos dividir esses momentos em 4 fases: exclusão, segregação ou separação, integração e inclusão. Vamos conhecer cada uma delas? A figura elaborada por Beyer em 2006 contém as 4 fases já mencionadas. Vamos entender melhor esta figura? Lembre-se que quando falamos nas fases de exclusão, segregação, integração e inclusão, sempre estamos nos referindo à educação. Na fase de exclusão, as pessoas com necessidades especiais não recebiam nenhum tipo de ensino, ou seja, estavam excluídas de todas as formas de ensino formal. Já na fase de segregação ou separação, as pessoas com necessidades especiais começaram a ser inseridas em escolas especiais, isto é, recebiam um ensino separado das pessoas ditas normais, que frequentavam as escolas regulares. Na fase de integração, as pessoas com necessidades especiais começam a receber ensino nas escolas regulares, desde que tenham condições de se adaptar a elas. Enfim, na fase de inclusão, as pessoas com necessidades especiais passam a ter o direito garantido por lei de frequentarem a mesma escola das pessoas ditas normais. Além disso, na inclusão, as escolas têm que se adaptar às necessidades dos alunos. Até agora, falamos em inclusão, mas afinal, o que é inclusão? Podemos definir inclusão escolar como um processo, pois é uma ação continuada. Esse processo se baseia em incluir no mesmo ambiente escolar todos os alunos, independente de sua condição. Mas a proposta de inclusão vai mais além. É, sobretudo, um processo de mudança, de reorganização da escola, para que todos tenham garantido o direito a ingressar e acessar a escola. Conforme estudamos no caderno, acesso e ingresso não significam a mesma coisa quando falamos em inclusão escolar. Isso significa que ingressar na escola seria o direito de ser matriculado, porém acessar a escola seria ir além disso, ou seja, estar matriculado e ter possibilidade de acessar o conhecimento. Para tanto, a escola necessita retirar as barreiras físicas e pedagógicas que impedem o acesso e a aprendizagem dos alunos, inclusive dos alunos com transtorno global do desenvolvimento. Para diminuir as barreiras físicas, sugerimos criar um espaço menor e com menos estímulos sensoriais. Número reduzido de alunos em sala. Diminuir o nível de distração, sobrecarga sensorial. Intervalos, autorregulação. Cadeira, mesa apropriada. Para diminuir as barreiras pedagógicas, sugerimos antecipação, rotina de atividades. Buscar o máximo de informações a respeito da criança. Propiciar o acolhimento. Celebrações. Estado de disponibilidade da criança. Alternar atividades de baixa e intensa estimulação sensorial.
criar quadro de limites, explicações de formas variadas. Você e as crianças podem ser o modelo social. Computador, tablet. Esperamos que você tenha compreendido com este estudo que, apesar de todas as limitações que podem prejudicar as habilidades de interação, comunicação e imaginação, a pessoa com TGD pode se desenvolver tanto dentro como fora do espaço escolar e que muito pode ser feito pelo seu desenvolvimento. Caros acadêmicos, chegamos ao final da apresentação do seu caderno de estudos. Esperamos que as explicações fornecidas neste DVD possam complementar seus estudos nesta disciplina. Agradecemos sua atenção e desejamos um ótimo estudo.